quem atribuir conjunturas diretas ou indiretas, né, pejorativizadas como não pejorativizadas, sobre o o camuflado desnaturalismo, e não necessariamente a quem atribuir linearidade pró-radiativa como desalquimizante, quando apontar geneticização direta e indireta, né, sobre as relações, o que é comunistar e descomunistar, o que fizeram capitalizar ou dizer que sobre algum espectro sideralizante, infinitivo e não necessariamente, é quem vira a luta pela desestática, desdinâmica. Até que ponto isso vem a ser problema de, né, até que ponto o sujeito quer utilizar como recurso dessexualizar, né, o que vira opostos se atrair os semelhantes, quando em teoria de perpetuação subjugar ou a quem fica a responsabilidade da culpa quando deficiente ou descabido numa condição produtiva, que vem a ser a quem escravizar nas costas do outro, ou dizer virar depósito de porra quem é ativo e passivo, sobre o que são capacitores, né, o que é a fusão e a fissão perante as capacidades perceptivas, a quem atribuir truncagem e saturação, de colocar deficiência aparente não necessariamente, que vira a ser subjugar a elementaridade, né, entre o anátomo colocado como metamorfosível, que ganha repetição reversa de singularidade, né, multissentida, que nasce morrendo, vive nascendo, né, o que viram essas conjunturas, ou sobra-se a quem atribuir trabalho e destrabalho, quando não parasitário sintomático, né, a quem justifique assintomático, passivo e ativo, ou conjunturas que literalmente caibam, o que vira em determinado padrão periodizatório agregar entre 24 horas, entre estações, entre truncagem perante as propriedades fundamentais maiores, a quem denominar possibilidade transmutável, o que vem a ser alquimização, né, o que é a linearidade imortalizante ou eternizada corrente, a quem justifique, né, o engenhocamento autocorpóreo e todas as relações de causa e efeito, a quem justificar. O corpo cansa, o corpo escraviza e não necessariamente, ao trabalho escraviza e não necessariamente, quando a pessoa atribui está pronto, mais trabalha e não necessariamente, não está pronto, menos trabalha e não necessariamente, sobre a quem atribuir beleza ou condições aceitáveis perante adequação autossuficiente, né? A autossuficiência de não escravizar, e dizer o que vira trabalho basal e não basal, que ainda permite cultura e não necessariamente, a quem atribuir miséria direta e indireta e não necessariamente, fome não necessariamente, catabolismo, anticatabolismo, baseado em quê, né? Em que momento a efeitualidade vira descabimento anaeróbio ou facilitação aeróbia, né? Perante as conjunturas, o que é um gradiente isocinético simetrificado, né? Ou não necessariamente, o que dizem, né? Truncagem probável polida, que há quem aqui entre osmose, a permeabilidade seletiva, como a quem atribui homeostasificação sistêmica perante o gradio global ou sideralizante, a quem atribuir, né, atalho perante a dimensão perante o atalho, formularidade perante a escalaridade, camuflado de formularidade, né, quando alturas, profundidades e lateralidades literalmente impõem dependência ou obediência, né, ainda que saiba nadar determinadas profundidades, ainda que saiba levitar, propulsivizar determinadas alturas, né, que o humano achou ser desumano, né, dizer alienado, desalienado, em que momento isso vira estados de poder convidativo, não necessariamente, que momento se vira truncagem suficiente. Adquirir um carro não é adquirir dois, ainda que dois seja dois de um, né? Tem-se essa configuração quando apontar unilateralidade, simultaneidade aos limites do corpo,
2 buracos, né? O que é o bio, não necessariamente o que é apontar incesto, né? A responsabilidade perante proporções a esse estupro, tadinha, seu peruzinho pequenininho estupra, mas ele só estupra bebê para ganhar proporção a quem justifique o outro dizer ser maior ou menor, melhor, questões quando, né? Proporções de cu apertado não necessariamente, buceta apertada não necessariamente, pau grosso não necessariamente, que vira versatilidade, larga e literalmente descabida, caso comparações, e o que virou comparações. Experimentação sustentável aparentemente monótono, não necessariamente não energético satisfatório, a quem justifique que probabilidades, sutras probabilidades, tragam valores habilidosos, né? Joia! E a festa? Nossa, calor, sentar ali, sair do ventilador aqui. Fecha um pouquinho ali, liga um trem. Show de bola. Já pegou, né? Já pegou e foi trocar pilha até. Levou pilha nova, dá pra trocar do ar. Aham, subiu. Subiu, tá tudo aí, pegou, certinho. Cadê? Tá jóia? Boa noite. Eu ia descer, pô. Porque se a gente tivesse mais, eu ia descer. Nossa, mulher vai chegar 1h30, 2h, acabou amanhã. A barriga tá gigantesca, esse efeito roda aqui de cintura. Tem R$6. Aí fala comer, mais comer ainda. Seria comprar 2.000 hoje. Ou comprar pão de queijo. Comer e apagar, porque querendo ou não só tem, né? Esse capão aqui, essa... Que né, reformatar de novo. Calor, caralho. Nossa Deus, cansaço, capeta. Coitado, capeta tá de greve, toma culpa. Quando precisa descansar, né? Quem justifica isso daí, né? O que vira interdependência monoteísta, não aceitável, né? O Deus mau, Deus preto, Deus branco, quem responde, né? Quem vai sobrar, né? Dado o momento, né? Entre os vitimismos e não necessariamente, mas questões, né? Sobre vitimismo e dependência, a quem atribuíram ter força de soberania, né? Fica ao branco mole a bomba nuclear e aos outros a força que não tem mais aonde estuprar e matar, pergunta se não necessariamente, né? Racismos, não? Achados compensáveis dentre os meios de produção, os achados mais velozes, mais bom de foda, e é isso daí que é a questão, né? Que sempre foi a questão, não? Então que vira, né? Entre Deus e não Deus, eu dizer que são tantos deuses, ou, né? Excretas tais, né? Um dado momento entre alternatividade e consecutividade é quem justificar, né? Dívidas masculinas entre Maria, Deus de fora, ou abduzíveis, aqui ressurretos e ressurreições, sobre radicalidade corrente, ou dizer se faça algum José ou disfarça, ou não necessariamente, mas a quem atribua a atividade revelatória, a quem a passividade do macho quando barriga, e a impostação de justificar perante mais um no próprio corpo, e a responsabilidade de todas essas questões quando entre relações sensoriais você justificar um outro desconhecido, a esperar, a trabalhar, melhor revelar, compartilhar e depois subsistenciar um ato e uma comparação perante uma perpetuação espectro civilizatório que tivera sido, que tivera negado, quem responde, né? Achar que num dado momento você colocar uma pauta garante vantagem sobre voltar para trás e dizer baseado assim em vida eterna, ou que ganhou seus tratos de dinâmica ou platô de consagração até atingir a máxima autossustentável perante a estática, ida e vinda, crescente e decrescente, a quem desatribuir o fracasso das fecundações descabidas, né? Não sabem nem o nome, querem empilhar tantas coisas. Quem justifica trabalho e não trabalho, quando essas questões, né? Entre homens e mulheres, ou os que fizeram, né? Ser praticante e não praticante, o que virou justificar-se entre heterossexuais como homossexuais, né?
não aceitam os falsos héteros, ou há quem dizer que num dado momento entre a novidade da fecundação, há quem decifre o que tem na barriga, independente de permitiu-se descobrir o sexo, mas antes não era. Como desejavam, não desejavam, de fato revelavam, depois entre repetir, a culpa é que veio a menina, do menino primeiro na sociedade, blá, 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 né? Questões entre como se interpretam a quem viram o fardo, né? A inteligência da independência sem ter um filho na barriga, dos machos que se fizeram soberanos para num dado momento dizer se assim não eternizou, que fizeram andar para trás ou que fizeram antes, como apontar religiosidade, como por exemplo ida e vinda não aceitável. A quem se compare, né? Dizer de repente é um reino, um monte teve, outro vai chegar e pegar o lugar, mas como assim? Se não é daqui, o que era apontar um fator reformador, de fato revolucionário, sobre em que momento as probabilidades trazem tamanha diferenciação que quando se enxergue a finalização do ato já se apresentam outros estados e a quem justifique, né, estarem através do mesmo corpo aproveitáveis como convertidos, né, que vira o valor da conversão pela necessidade de base, quando a necessidade de base sobrepõe atalho de garantir a elementaridade aliançável, né? Ao desbasal vem a conversão e encurtamento, a taliaridade dimensiva, né? Dizer que o fator da ação de graça traz vantagens de alguns, entre outras aleatoriedades, conseguirem encurtar o caminho entre espectros probáveis, né? Pilarizar e despilarizar, quem justifique, né? Então, questões tais entre a radicalidade, né? Serpente não serpente, hormônios não hormônios, o fracasso da independência masculina como da autossenzala feminina, de se venderem a passividade mercadorizada, se algum, já que assim, então se faça a cintura para baixo, a cintura para cima, as conveniências entre o que fizeram, como fizeram interpretar a Terra em causa e efeito, dizer que num dado momento você vai no sentido aleatório, alienatório, não necessariamente naturalizado, que você sai cagando e fazendo sentido não necessariamente. Quem né, saturou coisificações e virou saturação desumanizada, que se reverte humanização etiquetada. Então, sobre alguns critérios tais, né, o que vira relação... Já. Pode deixar, tá calor, né? Já. Tá esvaziando lá ou tá cheio ainda? Tá cheio ainda, tá lotado. Boa noite. Aí é quem justifique subsistenciar alguns fatores, né? Falar com quem, bem falar, dizer que alguns têm compensações entre mortos e vivos e não necessariamente ou constantemente você ter o que falar. Dizer que a autoblindagem e o protecionismo radical, ele tem sempre um superávit, né, o crédito, o autocapital de você subsistenciar o fator insubstituível, quando 24 horas não são 24 horas, e a quem atribuir valor racionalizante permitido sobre um fator comum de trabalho, a quem pejorativizar e não pejorativizar mais-valia, né, e escravismo, a independência, se não considera, você não quer o manejo dele, como a incongruência de que tiveram na mão ou fazem na mão meios de produção. A conveniência, e sobre algumas conveniências, são raças puras e melhores de foda, tem força para, né, o que virou entre brancos e negros algumas questões entre volumetrias, dizer que são volumetrias compensatórias, em que momento isso trunca ou, né, desinterage a expectativa, né, tanto deslocamento cósmico e não necessariamente, o que deixe filtrar a temporalidade, em que momento isso vira perder a expectativa, né, passa tanto tempo sobre dependências, mais cansaço, mais dependência vegetativa, que um tenha que transcendentalizar a responsabilidade, fracasso de grupos, trabalhos descabidos, já tem que morrer, né? O que seria atribuir mais valor para no final ter um gozo certeiro mais prolongado,
mais sapientalizado, que vira a ser a plenitude, né? Do trabalho ao não destrabalho, quando o movimento de sexo, a quem comer, melhor transar. Mas até onde buscar, não buscar, e o produto final vira um ato de grupo ou não de grupo, sobre toda a virtualidade, ou que fizeram enxergar indiretamente facilidades sobre virtualidades tais, que se sobrem reparar-se ao sexo próprio, né? O que entenderam como sexo próprio, sexo roubado, sexo masturbatório, essas coisas aqui em justificar perante a sustentabilidade da fidelidade minuta, saber que tudo passa a ser percebido, é possível entrar no outro, não necessariamente. A quem atribui senso crítico, o pecado etiquetado, ou mesmo racialidade que bem responde, ainda que inéditas, convidam e te impõem a obedecer, ou assim se faça. Chave 208. Boa noite. 206? Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Nossa, que calor. Que vira até então na subsistencialidade blindável a quem se compare, literalmente racialidade, né? O que vira, né? Tocante e não tocante ao corpo, entre muitas percepções heterotrofíveis, a quem atribuir capacidade cerebral a dicotomizável, menor, maior, quando, né? Sonhos, memória fotográfica, todas essas questões até transcendentáveis, não necessariamente, né? Que vira espontaneidade, né? Dilatação temporal. Constante cosmológico a quem justifica a variabilidade, né? Tempo de destempo, em que momento isso vira, né? Paredes e não paredes, ainda que paredes, né? Religião de religioso ou qualquer coisa assim, né? O que entenderam como nu, quem enxerga o nu vestido nu, e de fato quando meio de produção e modelo padrão, né? Em que modelo desse padrão convida tanto vestido, tanto remédio, tanto fracasso genético, né, gente? Tem questões sobre a genética, né? Vou falar um monte de coisa ali, mas acho que parei. Que virou fracasso genético indireto, roubar do outro e colocar, e dizer que num dado momento a coisa filtra, heterotrofia não deixa de ser assim, não necessariamente. Quem justifique tudo isso aí. Mas questões minuciosas, né, sobre capacitâncias genéticas, né? A quem atribui pobreza e riqueza, depuração racial, né? Que é onde a cor entre luz e escuro não necessariamente, né? São componentes radiativos, explosão, bomba, osmose explosiva, permeabilidade bombástica, né? A quem se compara é atacado como varejamento, trabalho, né? Atividade, cultura. Calor, caralho. E falar 3 pontos geneticíveis ou algumas questões, mas entre, né? E questões como entre, né? Conjuntura europeu pró-africanizada, né? Interafricanizada, pré-africanizada. A quem fascismo e nazismo, questões. Né? Qual o limite da capitalização? A quem comunistalização sobre pormenores tectonizados, vamos assim dizer, né? Congeicizados e não necessariamente. Né? O que virei, tem que ter para ter atalho? Tem dimensão tem atalho, né? Nossa, essa toalha no corpo. Ai. Eu falo alguns fatores mesmo aqui, mas falando dos fatores, né? Quando aterrissado, problema não aterrissado também é, mas a pé, pelado, porque vestido.
bem dorme, mal dorme, entre paredes, cavernas já estavam, sementes, né? Adestramento animal, perguntemos, né? Entre estações, após estações, quando estações, entre explorações espaciais, né? Aterrizadas, apontadas, ruralizadas. Demonizadas, né? Você fica louco, essa toalha no corpo.